De um santo. Bom dia novamente, meu irmão. Se você está acordando agora meio desnorteado e está ligando o rádio, preste atenção que agora a gente vai falar sobre a história de um santo. Eles, que como o Johnny disse, são inspirações para nós que o Senhor deixou. E hoje a gente vai falar sobre ninguém mais, ninguém menos de São Maximiliano Maria Kolbe. Para começar, o nome dele não é São Maximiliano, é Raimundo Kolbe. E ele nasceu em 1894 na Polônia, numa família que era operária, que o introduziu no segmento de Cristo. Eles foram conduzindo ele ao segmento de Cristo, a essas coisas que muitas vezes a gente conduz as nossas crianças ou algo assim, como catequese, a igreja e tudo. Onde ele tomou o nome de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele pegou esse Maximiliano e Maria quando ele entrou em uma ordem franciscana, porque ele era um seguidor de São Francisco de Assis. Não que ele tivesse vivido no mesmo tempo em São Francisco, mas ele seguia os passos de São Francisco. E ele tinha um chamado muito grande a ser padre, a ser frei. E aí até uma vez ele teve uma visão em que Nossa Senhora apareceu para ele e mostrava para ele duas coroas. Se eu não me engano, era a coroa da virgindade e a coroa do martírio. E aí Nossa Senhora perguntava para ele qual dessas coroas ele queria. E ele disse que queria as duas, porque elas faziam parte da vida dele. A virgindade na questão do serviço dele, na questão sacerdotal, e o martírio de sofrer por amor de Cristo, de viver essa santidade bem radical por amor de Cristo. E essa é uma das historinhas de São Maximiliano. Então, quando ele foi começar a se formar, ele foi fazer uma formação em Roma, para ser o frei. E ele, inspirado pelo desejo de conquistar o mundo inteiro por causa de Cristo e de Nossa Senhora, ele fundou um primeiro movimento católico, que foi em uma rádio, que se chama Milícia da Imaculada, e até hoje ainda existe. Aqui e acolá eu acho que dá para ouvir algumas coisas, de vez em quando eu ouço. E aí essa rádio que ele fundou se chamava Milícia da Imaculada, onde ele falava, direcionava as pessoas ao amor a Nossa Senhora, o encontro de Deus através de Nossa Senhora. E aí, como sacerdote, ele foi professor e buscava ensinar as pessoas no caminho da salvação. E ele se empenhou nesse apostolado. Ele também escrevia livros, revistas e distribuía às pessoas para que elas tivessem esse conhecimento de Deus. E isso é muito engraçado porque ele viveu em uma época de entrada na Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, tudo era censurado, essa questão de rádio, de televisão, das pessoas aparecerem. Então, aquilo era muito arriscado, ele ter um programa de rádio que falasse sobre Cristo, quando os nazistas queriam implantar a própria, digamos que, raça deles. E aí ele viveu na Segunda Guerra Mundial, como eu disse, e depois que ele voltou dessa formação em Roma, ele voltou novamente para a Polônia, que era a sua cidade natal, onde ele tinha nascido, e lá ele foi capturado pelos nazistas, lá eles invadiram e levaram ele para aqueles campos de concentração, lá em Varsóvia. E aí levaram ele para esse campo de concentração. E o Frei evangelizava dentro desse campo de concentração. Evangelizava aquelas pessoas que não tinham mais forças, que não aguentavam mais estar ali, que sabiam que iam morrer, mas que não estavam em paz muitas vezes com Deus, que não sabiam por que aquilo estava acontecendo e muitas vezes elas não tinham fé em Deus. Então, São Maximiliano, ele fazia essa evangelização, ele praticava essa evangelização. Em um momento tão difícil, porque ele sabia que ele era torturado, que ele podia ser torturado, que ele podia ser morto, mas mesmo assim, ele esperava em Deus e ele tinha a fé de que Deus iria fazer. E uma das histórias do que aconteceu lá nesse campo de concentração é que um dos prisioneiros que estava com São Maximiliano, ele fugiu, ele tentou fugir e ele conseguiu. E aí os soldados lá ficaram muito furiosos e eles queriam matar o pessoal lá dentro. Ele tinha o nome de Francisco também, o que fugiu. Uhum. Interessante. Ele franciscano e o prisioneiro que fugiu também tinha o mesmo nome, né? Francisco. Justamente. Então ele fugiu, e aí os soldados muito furiosos porque ele tinha fugido, tinham dito que iam matar pessoas. E pessoas que nem tinham culpa, que eram totalmente inocentes da situação, mas eles eram assim. E aí ele disse que ia matar. E aí ele ia matar um dos colegas que estava com São Maximiliano. E esse colega se desesperou tanto, minha gente. Se desesperou tanto que ele não conseguia mal falar. Ele falava que tinha família, que tinha filhos, que tinha esposa, que ele não podia morrer.
E São Maximiliano, compadecido desse irmão, sentindo a dor dele, pediu também para ir no lugar dele, para ser morto. E aí ele se dirigiu ao oficial e disse, pela sua própria decisão, que ele seria mártir da caridade, ou seja, mártir do amor. Ele não tinha feito isso simplesmente porque ele queria ser taxado de mártir, porque ele queria se entregar ou porque ele era louco. Em parte porque ele era louco de amor por Cristo, mas porque dizendo ele que morreu pela caridade a Deus e aos irmãos. E ele se identificou, porque você não poderia ser cristão, você não poderia ser judeu, você não poderia ser praticamente nada. Tinha que ser como os nazistas eram. Então ele se identificou, ele disse, eu sou um padre católico, que foi o que deu mais força para os soldados matarem ele, graças a Deus. E em 10 de outubro de 1982, ele foi canonizado, santo, pelo padre João Paulo II. Mas ele já tinha sido canonizado, no caso beatificado, por Paulo VI em 1971. E mais outras curiosidades quanto a São Maximiliano, além da grande devoção dele à Nossa Senhora, porque a gente percebe o quanto os santos amam a Nossa Senhora e o quanto eles reconhecem que eles são tão pequenos que não conseguem chegar a Deus por eles mesmos. Embora eles pratiquem grandes atos de santidade, eles sabem que eles não são capazes pelas suas próprias forças, por isso eles confiam em Nossa Senhora. Por isso nós temos essa devoção a ela, justamente para chegar mais perto de Deus. E além dessa devoção a Nossa Senhora, eu também falei das revistas que ele fazia, e ele direcionava essas revistas às crianças, aos jovens, aos sacerdotes, realmente para ser uma forma de educar. E ele tinha uma frase que dizia que não há maior amor do que entregar a própria vida, que é também semelhante à frase da Bíblia que o Senhor diz, não há maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, que foi justamente o que São Maximiliano fez. Ele que é também de após sua formatura, né, mano, ele também voltou para a Polônia, né, para Cracóvia, para lecionar ali no seminário, né, franciscano de Cracóvia. É interessante que ele é do mesmo país ali, do São João Paulo II, que, né, canonizou ele, não foi? Foi. Graças a Deus. Imagina ser canonizado por São João Paulo II. Conterrâneo. Justo. E São João Paulo II, ele o canonizou como padroeiro do difícil século XX, que foi o século da Segunda Guerra Mundial. Então ele o canonizou como padroeiro do século XX. Agora, algumas frases de São Maximiliano. Tem uma frase que eu acho muito linda, que ele se direciona à misericórdia de Deus e à Nossa Senhora ao mesmo tempo, que ele fala isso. Não confies absolutamente em ti mesmo. Confia tudo e inteiramente na misericórdia divina que te conduz pela Imaculada. Só para ver o quanto do amor e da devoção que ele tinha por Nossa Senhora, sabendo que podia encontrar a Cristo nela. E outra que também diz, confia inteiramente na Imaculada. Busca a máxima glória de Deus pela honra da Imaculada. E é por isso que ele fazia todos os projetos dele através de Nossa Senhora, porque ele sabia que pela intercessão dela ele alcançaria as outras pessoas. E tanto que ele foi mártir, e tanto que ele morreu por amor de Cristo, porque ele aprendeu isso na escola de santidade da Virgem Maria. Que a exemplo de São Maximiliano, nós amemos cada vez mais a Virgem Maria, que possamos evangelizar, que possamos ir mais além. Que nunca nos acomodemos no nosso eu ou no nosso espaço, mas sempre procuremos ir mais além, evangelizar, gritar o nome de Cristo, evangelizar através da palavra, através de Nossa Senhora, dar tudo de nós mesmos, porque nós temos muito para dar. E que seja esse muito dado por Deus e para Deus. Isso aí, muito bem. São Maximiliano Kolbe. Rogai por nós. Não é isso? Valeu, muito bom, gente, muito bom. História de São Maximiliano.